mais, muito bom dia, obrigado por nos receber. Muito bom dia, obrigado nós por ter cá vindo. Temos aqui esta particularidade este ano de termos 6 equipas da AFIA Braga na Primeira Liga. Este é um motivo de orgulho para si particularmente, mas também para toda a associação? É particularmente, mas mais importante é para a Associação de Futebol de Braga, para o distrito e para a região, não é? Porque na realidade julgo que é a única vez que aconteceu em simultâneo uma associação ter 6 clubes na principal divisão do futebol português. E, portanto, isso é realmente um motivo de orgulho e de prestígio, porque é isso que nós escolhemos. O resto, o mérito é inteirinho dos clubes, das suas estruturas, das SADs, direções, técnicos, atletas, massa associativa, e esses é que são os grandes obreiros desta façanha realmente que nos prestigia e orgulha, não há dúvida nenhuma, que não é só importante na vertente esportiva, mas também muito importante na vertente económica. Porque se nós analisarmos que no raio da ação de meia dúzia de quilómetros, por exemplo, temos Moreira de Cónegos, Moreirense, Vizela e Guimarães, não é? Agora com a ciclovia já quase dá aí para ir de bicicleta, não é? E portanto, e tudo isto torna os jogos muito mais possíveis de ser mais baratos, com menos deslocações, e mais rentáveis com maior assistência, se efetivamente a Liga conseguir que dos 33 passe pelo menos para os 50%. E isso mexe com toda a economia local, não é? Se depois viemos que aqui com Famalicão, Braga e Gil Vicente, voltamos também à mesma situação. Portanto, tudo isto é importante. Agora, é evidente, para nós é um orgulho enorme e prestigia-nos, como prestigia também a região, porque o Minho tem uma grande paixão pelo futebol e isto reflete a competência dos clubes, dos seus diretores, das suas equipas técnicas, dos atletas e também aquilo que resulta de uma grande dinâmica que existe no Minho em termos de economia. Sabemos que a época que agora terminou foi muito má, uma época e meia, não é? Foi muito má economicamente para os clubes, para toda a gente, para nós, para os árbitros, para vocês, comunicação social, não é? Isto abrangeu toda a gente, ninguém ficou nada de fora. Esperamos que a nova seja melhor. Eu ia perguntar mesmo isso. Porquê no Minho? Porque no fundo há clubes por todo o país, mas porquê que aqui é tão especial? É essa paixão que envolve as pessoas que faz com que aqui seja possível isto acontecer? Exatamente. É essa paixão mesmo, aliada, como disse atrás, pela competência, não é? E pela estratégia de cada clube tem. Mas essa paixão não se reflete só na Primeira Liga. Reflete, por exemplo, nós em séniores, não é? O distrito de Braga é mais forte que o distrito de Lisboa. Primeiro é o Porto, depois é Braga. Não podemos comparar um distrito de Lisboa para o distrito do Porto, de Braga, em termos populacionais. E resulta de que é de uma grande paixão que existe, não é? Em todos os concelhos, realmente há e isso também se deve um pouco à paixão, como disse, mas também às câmaras municipais que vão apoiando os clubes também, nomeadamente no apoio às inscrições da formação e outros apoios naturalmente. Tudo isso se conjuga, não é? Para que o Distrito de Braga seja hoje o terceiro a nível nacional no conjunto global, mas em Cenas somos a segunda associação mais forte. Foi criada recentemente a Liga 3, que inclui ainda mais clubes também da AFIA Braga. Quais são os benefícios que encontra nesta nova competição? Ora, a Liga 3 tem um objetivo. O objetivo é filtrar, não é? Uma competição que a Federação já tinha uma competição que era o Campeonato de Portugal, que dava acesso, naturalmente, à possibilidade de ir para a Primeira Liga. Mas feito um estudo muito bem concluído, chega-se à conclusão que havia clubes no Campeonato de Portugal que não tinham condições de continuar lá. E muito menos de, a partir daí, poder discutir uma possível subida à Primeira Liga.
Então esta terceira liga é justamente para filtrar aqueles com mais capacidade económica e também com mais capacidade desportiva, e para que não chegue depois à segunda, não é a primeira, é a segunda liga. Passa aqui esta ressalva à segunda liga, para que efetivamente não chegue lá, vão e voltem para trás. Portanto, esse aí é o verdadeiro objetivo, e também promover mais a qualidade qualitativa, ou o crescimento qualitativo dos atletas que vão competir nessa divisão. Descendo um bocadinho o patamar, o futebol distrital, aqui na zona de Braga, parece ter um crescimento cada vez maior a nível de orçamentos, de qualidade do próprio jogo. Sente isso? Como é que vê este crescimento? Eu vejo aqui o crescimento dos clubes. Não há dúvida nenhuma. A época passada tínhamos 115 ou 116 e este ano vamos ter 134 em séniores. Em relação aos orçamentos de cada clube, eu aconselho que cada um tenha os pés bem assentes na terra e faça orçamentos possíveis e sustentáveis, tendo em conta o futuro e a sustentabilidade destes clubes no futuro. Não é? É evidente que há aqui uma grande competitividade. Toda a gente quer o melhor, mas às vezes o melhor tem que ser bem sustentado. E não podemos, neste momento com a pandemia, ela não terminou, ela vai continuar por aí. Não é? De qualquer maneira, temos que ter algum cuidado também com esse tipo de situações, porque eu acho que os clubes da Associação Futebol de Braga, desde há muitos anos, eu sou dirigente há quase 50 anos, sempre vi esta paixão, esta competitividade, que leva a que efetivamente os adeptos vibram com isto tudo. E os clubes cada vez querem um ser melhor que o outro, mas cada um tem que viver com as suas realidades. E as realidades às vezes dão-nos uma ideia até onde é que nós podemos ir, que é para depois não termos um recuo, não é? Para o qual não temos possibilidade depois de progredir novamente. E portanto eu deixo aqui um apelo aos clubes, que façam os seus orçamentos, que lutem efetivamente pelos seus objetivos, quer nas subidas, quer nas descidas, mas que o façam de uma forma sustentável, não é? Para que possam também cumprir com as suas obrigações, quer com os técnicos, quer com os atletas, quer com outras instituições, e nomeadamente com a Associação de Futebol de Braga. Tocou no assunto pandemia, é impossível fugirmos dele. Afetou gravemente, já o disse, vários clubes. A AFE Braga esteve junto dos clubes. O que é que fez para os ajudar? Fizemos tudo o que foi possível e vou aqui enumerar algumas coisas. Desde logo, baixámos as inscrições dos séniores, não é? Em 40%. Não cobramos filiação dos clubes, só foi uma verba de 75 mil euros. Baixando 40% nas inscrições. Pagamos a taxa de organização da arbitragem após a retoma. Quando digo taxa de organização, inclui arbitragem, que é muito dinheiro, como deve calcular. Apoiamos com subsídios de outra ordem para obras. Resumindo e concluindo, no futebol feminino não cobramos 100%. No futsal, idem aspas. Apenas os seguros, isto não é da nossa responsabilidade, e os cartões, o resto não pagaram nada. Resumindo e concluindo, o valor mais ou menos que nós calculamos anda à volta dos 400 mil euros de apoio. Sente que foi suficiente? O feedback que os clubes lhe deram foi de que foi suficiente este apoio? Não foi suficiente, porque os clubes perderam qualquer tipo de receita. Não houve público, não houve sponsors, não houve patrocínios, não houve formação onde os pais pagam uma avança dos miúdos que treinam nos clubes e que resulta em muito dinheiro para os clubes, que os ajuda inclusivamente a pagar os séniores, não é? Houve também, mais uma vez aqui, alguma colaboração das câmaras municipais, quando digo alguma, houve muita também, que normalmente também substituíram os clubes, que não é normal alguns
algumas câmaras, pagar a formação de séniores, a inscrição de sénior pagaram em alguns casos. E, portanto, mas de qualquer maneira isso não se refletiu no prejuízo global que os clubes tiveram. Mas, curiosamente, eles agora aparecem, esta época, com uma grande pujança, pelo menos aparentemente financeira, para apostar em equipas fortes. É bom sinal, mas, como disse atrás, que o façam com os pés bem assentes na terra e que tenham em conta o futuro e a sustentabilidade dos clubes, porque o mais importante de tudo é praticar a atividade física e desportiva, nomeadamente na formação e também nos adultos, porque isso é uma escola de vida e uma escola para a vida, não é? Porque o desporto, na sua generalidade, naturalmente, tem uma vertente, não tem só a vertente desportiva, tem a vertente desportiva, cultural, social. Nem todos vão dar jogadores, e nós sabemos isso. Não serão melhores homens, melhores mulheres, são mais solidários, mais tolerantes. Como sabe, não sei se é pai, ainda não é. Também não é mãe ainda. Os miúdos nem sempre obedecem aos pais. São um bocadinho... não consegue apanhar os conselhos dos pais que são benéficos para o futuro deles, e também nas escolas nem sempre obedecem àquilo que os professores lhe querem ensinar. São um bocadinho... não são tão resilientes quanto isso, mas no desporto são. Obedece ao diretor, obedece ao treinador, é tolerante com o adversário, é solidário com o colega. Isso é uma escola de vida e para a vida. Não é? E, portanto, é nessa vertente que nós temos que continuar a apostar. Não é? E como tal, como eu digo, a atividade física e desportiva, a nível não é de futebol, a nível de todo o desporto, é de uma importância vital. Vamos já a esse assunto. O futebol, ao contrário de outros setores, demorou um pouco mais a retomar, a arrancar. Sente que houve aqui alguma injustiça para com o futebol? Eu não diria injustiça, houve alguma incoerência, na minha opinião, porque na realidade, num desporto que era feito ao ar livre, não é? Julgo que não havia necessidade de ser tão apertadas as exigências no plano de contingência, não é? Temos agora os 33%, não é? Mas não havia tanta necessidade, na medida em que o futebol distrital, normalmente, estão 100, 150 pessoas, 200 pessoas. Desde que fosse cumprida efetivamente essas regras sanitárias, como cumpriram, não há dúvida nenhuma que eu tenho que louvar aqui os clubes da Associação de Futebol de Braga. E eles cumpriram, nomeadamente, eles jogaram, houve paragens, isto foi um campeonato atípico, houve 3 paragens, não é? E daí a razão de eu até dizer que os campeões têm mérito. Mas neste caso concreto foram todos campeões, porque foram resilientes, tiveram cuidado, não houve grandes problemas de Covid, mas não há dúvida nenhuma que houve incoerências. Mas não foi só no desporto que houve incoerências, elas continuam a haver, em alguns setores de atividade, mas houve alguma incoerência. Não diria que injustiça, alguns dizem que era injustiça. Se formos por aí, eu também concordo até um pouco, mas houve mais incoerências do que injustiça. Na temporada passada, até para dar um pouco de atividade também aos mais jovens, foi criado o Torneio da Esperança. Como é que surgiu essa ideia? Que balanço faz desse torneio? A ideia foi, efetivamente, que nós sabemos que a partir de março de 2020, em que tudo parou, e durante a época 2021 parou completamente, sabíamos que isso ia ter consequências gravíssimas na perda de atletas, não é? Porque não conseguiram progredir naquelas suas carreiras, não é? Desde os petis, traquinas, benjamins, iniciados, por aí fora, até chegar aos júniores. E isso durante 1 ano e meio, as pessoas habituam-se a outras coisas, não é? Naturalmente, há sempre outras ofertas, ou ficam em casa a jogar PlayStation, ou nos computadores, ou procuram outras atividades quaisquer. Sabíamos que ia haver uma perda que provavelmente poderia demorar 4 ou 5 ou 6 anos a chegarmos àquilo que era a época que terminou em 19.
19-20, por exemplo. Mas há aqui um escalão, pelo menos 2 escalões, que são muito complicados, que é juvenis e júniores. Estamos a falar dos 17 aos 19 anos. É que não houve efetivamente aquela progressão e o crescimento qualitativo que eles pretendiam para depois chegar a séniores. E esses jogadores, naturalmente que alguns vão desaparecer, não temos muitas dúvidas. E por isso criamos o torneio de esperança para dizer que estamos com eles, na esperança que eles não desistam tanto quanto a gente pensava que ia acontecer, ou ia pensar. E criamos agora uma outra situação que é o Campeonato Sub-21, em que, sendo uma competição sénior, é possível jogar com juvenis e júniores, sendo que é uma competição muito mais barata, porque nas inscrições cobramos como se fosse júniores, nos seguros cobramos como se fosse júniores, nas arbitragens não cobramos nenhum, porque somos nós que pagamos. E, portanto, são essas 2 conjugações que nós entendemos que devíamos fazer. Primeiro com o Torneio da Esperança, para dar esperança mesmo, é isso, no futuro, e agora com o Torneio Sub-21, para agregar ali a possibilidade dos júniores e juvenis que não tiveram a possibilidade de progredir para chegar ao patamar que entendiam. Qual é o balanço que faz desse torneio? A adesão foi de encontro àquilo que esperavam? Foi, na medida que era uma competição para mês e meio, não é? Digamos que houve uma adesão na ordem de 6.000 atletas, não é? O que não foi bom. Indo um bocadinho ao futebol feminino e ao futsal, como é que vê neste momento o crescimento e o desenvolvimento dessas 2 áreas aqui na região? Eu gostaria de abordar isso porque, na realidade, o futebol feminino estava num crescimento extraordinário, estava exponencial. Houve realmente ali, pela parte das câmaras municipais, da Federação Portuguesa de Futebol nos seus apoios que dá ao futebol feminino, não é? Da própria associação. E esta pandemia veio realmente quase deitar por terra todo esse crescimento. Mas, na realidade, eu acho que, vou dizer aqui uma coisa aqui na menina, e é verdade, as mulheres são mais resilientes que nós, muito mais capacitadas naquilo que são os obstáculos que se colocam. Aliás, nós não conseguimos fazer 2 coisas ao mesmo tempo, elas conseguem, não é? E, portanto, julgo que esse problema não vai ser tão gravoso quanto nós esperávamos. De dizer aqui uma coisa importante, Guimarães é realmente um concelho com muitos clubes. No Cenas tem 34 clubes. Se juntarmos tudo isto, e eu não posso ainda considerar a formação, que eu não sei como é que ela se vai evoluir, as inscrições começam a fazer agora. E em 2019 Guimarães tinha 2019-20 tinha 4.100 atletas, nas diversas variantes. E, portanto, isto demonstra claramente, não é? Porque também é uma coisa muito importante, não só em Guimarães como nos outros concelhos, houve realmente uma aposta grande das câmaras municipais em equipar os clubes com relevados sintéticos, com outras estruturas, que isso é muito importante para o crescimento qualitativo dos atletas, não é? Não é a mesma coisa que jogar em pelados, não é? E para os próprios treinadores e para os pais também, que não gostam de ver os filhos a raspar nas areias, não é? E por tudo isso, realmente houve aqui uma simbiose muito forte, com a Câmara, com a Associação também a apoiar com alguma verba também para os campos sintéticos e para outras obras também. E, portanto, estão criadas as condições, oxalá a pandemia nos abandone, mas isso passa por cada um de nós. Porque, como lhe disse, não há até 1.000 pessoas, não é preciso certificado, não é preciso os antigénicos nem os PCRs, mas é preciso que todos nós assumamos a nossa responsabilidade individual. Se cada um assumir a responsabilidade individual, assumimos a responsabilidade de todos. E o plano de contingência continua a ser obrigatório, nomeadamente o distanciamento social, nas bancadas, o uso da máscara, pelo menos até dia 12 de setembro, em que se diz que eventualmente será desobrigado o uso. Eu vou continuar a usar e já tenho as 2 vacinas, nomeadamente nas coisas fechadas, vou continuar a usar. E, portanto, os nossos clubes tiveram um comportamento extraordinário durante este ano e meio, espero que continue a ter esse comportamento no futuro, agora com menos exigências, mas com a mesma responsabilidade. Perfeito. Obrigado. Muito bem.